Olá pessoal, bem-vindo à disciplina Estrutura de Dados e Programação Orientada a Objetos. Essa é a aula de introdução a essa disciplina, onde eu vou apresentar os principais objetivos e as principais ideias relacionadas às estruturas de dados e também apresentar alguns conceitos que a gente vai usar durante toda a disciplina. Então, o propósito principal de qualquer estrutura de dados é realizar o armazenamento e a manipulação de dados. E como vocês já sabem, dados, né, as informações, são o principal recurso de qualquer sistema de informação. Mais especificamente, nessa disciplina, a gente vai estar preocupado, a gente vai estudar algumas estruturas de dados clássicas cujo objetivo é permitir a criação de algoritmos eficientes através do uso dessas estruturas de dados. Então, diversos sistemas, né, precisam manipular dados o tempo todo e muitas vezes a quantidade de dados é grande. E para a gente conseguir escrever algoritmos que sejam eficientes na manipulação desses dados, a gente vai precisar de estruturas de dados eficientes. E esse curso é sobre as estruturas de dados mais clássicas, mais usadas em sistemas de informação de maneira geral. E quando a gente fala de algoritmos eficientes, em geral, a gente está considerando dois conceitos de eficiência, né? O principal, a gente quer algoritmos rápidos, né, que executem em pouco tempo. Mas também é importante que esses algoritmos não usem demasiada memória. Bom, uma estrutura de dados, ela define algumas coisas. Em primeiro lugar, ela define uma estrutura com relação a esses dados, que determina como esses dados ficam organizados na memória do computador. E essa organização é essencial para a eficiência dos algoritmos que vão usar essas estruturas de dados. A maneira como você organiza seus dados na memória tem um impacto muito grande na eficiência dos algoritmos que vão usar esses dados. Por exemplo, vocês já conhecem, né, vetores, o conceito de vetor e o conceito de lista encadeada. E vocês já sabem que esses dois conceitos, a gente pode usar esses dois recursos para armazenar uma lista de informações, certo? Uma lista de dados, uma lista de números inteiros, uma lista de strings, uma lista de pessoas, de produtos, né? Uma lista de qualquer coisa. Tanto o vetor quanto a lista encadeada servem para armazenar listas. Por outro lado, a maneira como os itens dessa lista estão organizados na memória é completamente diferente de um para o outro, certo? O vetor tem aquela característica sequencial, né? Todos os itens do vetor estão armazenados sequencialmente na memória. A lista encadeada, por outro lado, usa uma ideia totalmente diferente. Os itens da lista estão distribuídos arbitrariamente na memória, né? Essa lista, a vantagem da lista encadeada é que a gente pode ir, né, alocando esses itens à medida que é necessário, enquanto o vetor tem uma alocação estática, né? Quando a gente aloca um vetor, a gente já tem que dizer quantos itens eu posso armazenar nesse vetor. Então, aqui a gente já tem um exemplo, né, de dois conceitos, duas estruturas que têm funções muito parecidas, né? Elas permitem a representação de listas de itens, né? Listas de dados, mas a organização desses itens na memória é totalmente diferente. E isso tem um impacto muito grande, né, nos algoritmos que vão usar essas estruturas,
certo? Aí aqui eu coloquei como exemplo também as árvores, que são estruturas de dados que vocês ainda não aprenderam, mas é que nessa disciplina a gente vai trabalhar muito tempo com árvores, com diferentes tipos de árvores. E existem outras estruturas, né, outras formas de organizar essas, os dados, né, na memória. Então, uma parte das estruturas de dados está relacionada a essa organização dos dados, como que os dados estão dispostos na memória. Tá? Mas as estruturas de dados não são somente essa organização dos dados. As estruturas de dados também envolvem operações sobre esses dados, que constitui essa parte da manipulação dos dados. Né? Quando a gente quer armazenar uma lista de itens, em geral a gente não quer simplesmente armazenar, a gente quer poder inserir novos itens, buscar itens nessa lista, alterar, remover itens dessa lista. Então, existem diversas operações que, em geral, as aplicações necessitam, né, realizar sobre essas estruturas de dados. E a implementação dessas operações é que a gente vai buscar, né, que os algoritmos que implementam essas operações sejam algoritmos eficientes, permitindo que a gente possa realizar essas operações de forma eficiente. Né? E então vocês vão ver que quase toda estrutura de dados envolve essas três operações básicas. Existem outras que são usadas em algumas estruturas de dados. Em algumas estruturas a gente, por exemplo, não precisa de remoção, é comum, dependendo da aplicação. Às vezes não precisa de busca. A inserção, né, obviamente, em geral, é uma operação que toda estrutura de dados precisa. Né? Então, uma estrutura de dados, ela envolve essas duas visões, essas duas partes, né? Uma relacionada a como os dados estão organizados, né? Na memória, que eu chamei aqui da estrutura desses dados, né? E outra está relacionada a quais operações são permitidas, né, sobre esses dados. Como as estruturas de dados envolvem essas duas partes, né? Tem a parte da organização dos dados e a parte das operações, em geral, muitas estruturas de dados são relativamente complexas e faz sentido a gente usar algum tipo de abstração para representar essas estruturas de dados. Existe um conceito de abstração vastamente usado na computação e que a gente vai usar no decorrer do curso, que é o conceito de tipo abstrato de dados, que, né, como o próprio nome já diz, é uma abstração com relação a um tipo de dados, certo? No nosso caso vai ser uma abstração para as nossas estruturas de dados. Em inglês, esse termo é conhecido como Abstract Data Type e a sigla ADT. Eu vou usar a sigla, né, nesse curso, eu vou usar a sigla TAD, tá? Que é a sigla em português. O material do professor Fairclough, assim como o Sedgwick, que é um material em inglês, usam essa sigla ADT. Bom, aqui alguns exemplos, né, de estruturas de dados em que a gente pode definir essas estruturas como tipo abstrato de dados, né? Uma fila, pilha ou um saco. Vocês já aprenderam, né, o conceito de fila e pilha, e eu tenho certeza que a primeira vez que alguém explicou uma fila para vocês, essa pessoa explicou de uma maneira abstrata, né? O que ela disse é que uma fila é uma estrutura de dados que permite você armazenar uma sequência de itens, certo? E que a inserção e a remoção de itens dessa fila seguem
determinadas regras. E as regras são as regras de uma fila tradicional, uma fila do mundo real mesmo, né? O item que vai ser inserido, né, um item que chega na fila, entra no final da fila. E o item que sai da fila, que vai ser removido da fila, é removido do início da fila. Certo? Então, esse é um conceito que não envolve a implementação dessa fila. A gente não diz como você tem que implementar essa fila. Mas você já sabe o que é uma fila, o que a estrutura de dados representa. E isso é um TAD. Tá? O TAD é você definir o conceito da estrutura de dados, quais são os dados que são armazenados ali. Né? Em geral, envolve alguma estrutura de como esses dados estão organizados. Por exemplo, no caso da fila, né? É pré-determinado que os itens estão sequencialmente organizados, né? Existe uma ordem lá desses itens. E aí você define as operações, né, sobre a fila. E no caso a operação de enfileirar e desenfileirar. Né? A mesma coisa com relação à pilha, né? Também para definir o que é uma pilha, você não precisa dizer que você vai usar um vetor ou vai usar uma lista encadeada. Você só precisa definir qual é a estrutura dos dados, como os dados estão organizados numa pilha. E novamente a pilha é uma sequência de itens, né? Esses itens estão organizados em uma ordem, né, sequencial. Só que as regras de inserção e remoção são diferentes da fila. Né? Então, basicamente, o TAD é isso. É você definir como uma estrutura de dados deve funcionar, mas você não define como que essa estrutura vai ser implementada. Então, basicamente, o que um TAD define é algum nível, né, da estrutura dos dados, né, como esses dados são organizados, e as operações que você vai realizar sobre esses dados. Então, você não define a implementação dessa estrutura de dados. Certo? O TAD não envolve a implementação. Então, a gente define o que a estrutura faz, mas a gente não define como a estrutura faz, como ela implementa essas operações. E a principal vantagem da gente usar o TAD é que ele é independente de implementação. Né? E como a gente pode ter diferentes implementações para algumas estruturas de dados, para muitas aplicações que vão usar essas estruturas de dados, a implementação não é importante. Ou pelo menos você não tem, quem vai usar a estrutura de dados não tem interesse em conhecer a implementação. Certo? Então a única coisa que o usuário, né, o cliente de uma estrutura de dados está interessado, geralmente, é nisso, né, nas operações e o que essa estrutura permite armazenar. E como vocês já viram, né, a fila e a pilha você pode implementar, tem duas maneiras clássicas de implementar tanto uma fila como uma pilha. Né? Uma é usando um vetor e a outra é usando lista encadeada. Certo? Tanto com um vetor ou com uma lista encadeada você pode implementar uma fila ou uma pilha. E cada uma dessas implementações tem suas vantagens e suas desvantagens. Né? O vetor tem aquela característica de todos os elementos estarem organizados sequencialmente, né, e consecutivamente na memória. E isso, né, a principal vantagem é que a gente tem acesso arbitrário a qualquer posição, a qualquer item, né, da sua lista. A desvantagem do vetor é que a alocação do vetor é estática. Né? Você tem que saber o tamanho do vetor no momento que você vai criar a estrutura de dados. E nem sempre uma aplicação sabe quantos itens, né, vão ser inseridos em uma estrutura de dados. E as listas encadeadas também têm suas vantagens e desvantagens. Né? A vantagem é que ela é totalmente dinâmica e a desvantagem é que você não tem acesso arbitrário, né, a qualquer posição da lista. Você tem que percorrer toda a lista para acessar algum item, né? Você percorrer a lista.
E uma coisa muito importante, pessoal, que eu acho que alguns estudantes têm a tendência, né, de achar que uma implementação é melhor do que a outra. E isso, em geral, é uma questão de gosto pessoal. Tem gente que gosta de lista encadeada e tem gente que gosta de vetor. E aí vocês às vezes têm a tendência a achar que uma é melhor do que a outra. E não existe, em estrutura de dados, em geral, não existe essa definição de qual é a melhor implementação. Existem implementações inferiores, tá? Existem implementações que são ruins ou são piores do que outras. Mas em alguns casos não existe a melhor implementação. No caso de fila e pilha, por exemplo, você não pode dizer que o vetor é melhor do que lista encadeada ou vice-versa. Não tem como saber qual é a melhor, porque a melhor depende da aplicação. Tem aplicação que o uso de um vetor é muito melhor que o uso de lista encadeada, mas para outra aplicação isso não é verdade. Bom, como então que a gente implementa, né, como que a gente codifica essa ideia de TAD usando a linguagem Java? Essa explicação que eu vou dar aqui é relativamente independente de linguagem, né? Eu vou dar o exemplo usando a linguagem Java, mas os conceitos aqui existem na maioria das linguagens orientadas a objeto. E a ideia a gente vai ter três partes envolvidas em uma estrutura de dados, né, implementada de acordo com o conceito de TAD. Tá? O TAD em si, a gente vai chamar de interface. É a interface da estrutura de dados. O TAD é quem define as operações que aquela estrutura de dados aceita, certo? Então, essa vai ser a interface que o cliente vai ter acesso e vai usar. E na linguagem Java, a gente implementa uma interface usando uma interface mesmo, o conceito de interface da linguagem Java. E aqui eu vou dar um exemplo de um TAD chamado saco, ou em inglês bag, que é uma das estruturas de dados mais simples que existem. Né? Então, essa Public Interface saco, ela é genérica, né? Porque ela aceita, você pode usar ela para qualquer tipo de item, né? E um saco é simplesmente uma coleção de itens, e esses itens não têm ordem definida, e você também o saco não tem controle de repetições. Você pode ter o mesmo item mais de uma vez inserido no saco e ele vai ficar replicado, duplicado na estrutura, certo? E aí eu posso ter, então esse T aqui é o tipo do saco, é o tipo dos objetos o tipo dos itens que eu vou armazenar nessa estrutura. Essa estrutura aceita três operações básicas: inserção de um novo item, né, do tipo T, a consulta se o saco está vazio, e também a consulta do número de itens, né, esse método tamanho, o número de itens que tem lá no saco. Existe ainda uma quarta funcionalidade, que é na linguagem Java, a gente vai definir que um saco ele é iterável, né? Eu vou poder usar um saco num for each, certo? Então eu vou poder iterar e percorrer todos os itens que estiverem no saco. E aí em Java uma forma de fazer isso é quando a gente define a interface do saco, a gente essa interface vai estender a interface iterable, que também é genérica, né? Que define justamente isso. Qualquer objeto que implementar essa interface iterable significa que você pode usar ele em um for each, certo? Então, a interface do TAD, né, que é a parte principal do TAD, a gente define em Java justamente uma interface. Só para quem não lembra o que é uma interface,
eu sugiro que dê uma olhada lá na apostila da Kaelon, né, de orientação a objeto, que tem um capítulo dedicado à interface. Né? Mas só para refrescar a memória de vocês, né, uma interface é uma funcionalidade do Java que permite a gente definir um tipo em que a gente define somente a assinatura dos métodos. A gente somente declara os métodos que esse tipo deve ter. Mas a gente não implementa esses métodos. E por isso que isso se encaixa perfeitamente no conceito de TAD. Né? O TAD envolve justamente você definir quais são as operações que uma estrutura de dados aceita, sem definir a implementação dessas operações. A maneira que um saco vai ser implementado pode variar. Mas o importante é que um saco tenha a operação insere, a operação vazio, a operação tamanho e também ele tem que ser iterável. Certo? E essa interface está definindo justamente isso. Então, o cliente é o código que vai usar o saco para resolver algum problema. Certo? Então, é o código da sua aplicação, né? que precisa usar essa estrutura de dados. Então, no caso do Java, né, e usando esse conceito de TAD, o que o TAD permite para a gente é que o cliente, quando eu for escrever um código que usa o saco, eu não preciso saber como esse cara vai ser implementado, eu só preciso dessa interface aqui. Então aqui eu estou declarando um objeto, estou declarando uma variável do tipo saco de integer, né, de números inteiros. Então é um saco de números inteiros. Esse saco tem que ser criado, tá? Eu tenho que ter aqui nessa reticências um new alguma coisa, ou esse objeto, o saco, tem que vir de algum lugar, tá? E eu não criei aqui justamente porque isso pode ser criado de várias maneiras. Tá? O importante é a gente considerar, né, que esse saco vai conter um objeto que implementa essa interface. Certo? E aí, como ele implementa essa interface, a gente pode usar os métodos definidos na interface. Então, por exemplo, aqui eu fiz um for de 20, que gera 20 números de 0 até 19, né? E para cada número i, eu estou chamando a operação insere do saco, passando o inteiro i. Certo? Então, estou inserindo no saco 20 inteiros. Certo? E aqui eu estou usando o for each. Eu estou usando aquela construção, né, que eu coloco o objeto iterável aqui. Né? O meu saco ele é iterável. E eu vou percorrer ele e o que eu vou estar iterando aqui é justamente nos itens que eu inseri no saco. Certo? Então aqui eu estou imprimindo os inteiros que estão lá dentro do saco. Depois a gente vai ver como que a gente implementa isso aqui. Mas o importante aqui é você entender que o cliente que vai usar um saco, ele só precisa conhecer essa interface. Com essa interface ele consegue usar. Certo? Agora, é claro que isso aqui não é mágica, né? Não tem como um saco funcionar só dessa forma. Que isso aqui não tá dizendo como um saco funciona, como que você insere, como que se você disse que está vazio, como que você itera pelos itens de um saco. Certo? Então, claro que para eu usar um saco, eu tenho que ter por trás uma implementação. E no caso aqui, eu coloquei um pedaço de uma implementação de um saco usando um vetor. Certo? Eu declarei uma classe, né? Que eu chamei de saco vetor, também é genérica. E aí, isso aqui é a parte que eu digo, né, que essa classe vai implementar a interface do saco. E aí aqui sim eu vou ter que implementar, vou ter que declarar os atributos que representam o saco, certo? Então aqui no caso eu tenho um atributo itens, que é um vetor genérico, certo? É um array genérico, que é onde eu vou armazenar os meus itens. E eu vou ter também um inteiro n que controla quantos itens eu tenho nesse saco, né? Porque como o vetor
tem aquela característica de ser estático, né? Quando eu crio um vetor, eu tenho que determinar o tamanho do vetor. Eu vou ter que criar um vetor grande no início e o meu n vai ser 0 no início, né? E à medida que eu vou inserindo itens, eu vou colocando lá no vetor e incrementando n. Então, aqui eu estou implementando a operação de série que é definida lá na interface saco, certo? Então, eu tenho que essa assinatura aqui do método, né, a declaração do método, tem que ser exatamente igual à declaração que está lá na interface. E aqui eu estou simplesmente... essa linha aqui é a linha principal, né? Eu estou simplesmente inserindo o item na posição n do vetor, que é a próxima posição vaga, e incrementando o n depois, certo? Porque eu acabei de inserir um novo item. Antes disso, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente verificar se o meu n já não está no tamanho do meu vetor. Se o meu n já for do tamanho do vetor, significa que eu não tenho mais nenhuma posição livre no vetor e eu tenho que realocar esse vetor. Bom, e aqui a implementação da operação vazio, que simplesmente retorna verdadeiro se o n é 0. Caso contrário, retorna falso. Certo? Bom, então, essa aqui é a organização que a gente vai usar durante todo o curso para implementar todas as nossas estruturas de dados. Certo? Então, para cada tipo novo de estrutura de dados, cada TAD, né, para cada novo TAD, a gente não vai estudar muitos TADs, vão ser poucos TADs. Para cada TAD, a gente vai definir uma interface para dizer o que é aquele TAD, quais operações aquele TAD tem que implementar. Certo? Dessa forma, os clientes podem usar esse TAD para resolver os problemas necessários. Certo? Por trás do TAD, a gente vai ter uma ou mais implementações. Certo? E eu falei que a gente vai estudar poucos TADs, né? Mas para cada TAD a gente vai estudar algumas implementações. Então, por exemplo, o saco, né, não é uma estrutura de dados que a gente vai estudar, né, muito na disciplina. O saco é uma estrutura bem simples, né, só para exemplificar mesmo. Mas o próprio saco a gente pode implementar com um vetor e com uma lista encadeada, por exemplo. Certo? E o legal é que essa implementação fica escondida para o cliente, né? O cliente não sabe, não precisa saber sobre como essa estrutura de dados está sendo implementada, como esse TAD está sendo implementado. Isso é tão verdade que o que isso possibilita, né, para a gente? Possibilita isso aqui, né? Possibilita que a gente implemente a mesma estrutura de várias formas diferentes. Então, no saco, por exemplo, eu posso implementar como um vetor, com uma lista encadeada, com uma árvore. E para o cliente, isso não importa. Na realidade, o cliente, né, ele pode escrever o código que usa o saco sem saber qual é a implementação que está sendo usada. É claro que, né, como eu disse anteriormente, cada implementação tem suas vantagens e suas desvantagens. E dependendo da aplicação que o cliente tá implementando, né, qual é o algoritmo que o cliente está implementando, qual é o uso desse TAD, uma implementação pode ser melhor do que a outra. E aí, obviamente, que o cliente, aí sim, ele vai se interessar em escolher, né, a implementação que seja mais eficiente para o caso dele. Mas, de qualquer maneira, ele não precisa saber exatamente como essas coisas são implementadas. Para ele escolher, ele tem que ter uma noção, né, do que significa um vetor ou uma lista encadeada. É muito por isso que a gente estuda esse tipo de coisa, né, nos nossos cursos, né, para vocês saberem em que momento escolher um vetor e em que momento escolher uma lista encadeada. Mas o cliente não precisa conhecer a implementação, certo? E mais do que isso, você pode trocar a implementação
e isso não vai influenciar o código do cliente, você não vai ter que alterar o código do cliente para trocar a implementação. Certo? Então, se um programador inexperiente implementou um código, né, que usa um saco e ele escolheu a implementação com vetor, só que essa foi uma escolha ruim. Depois, quando ele descobrir isso, quando um programador mais experiente vê esse problema, para ele trocar da implementação com vetor para uma implementação classe cadeada, é super simples, é simplesmente ele criar o objeto usando a classe correta, certo? Então, espero que eu tenha passado a ideia geral, né, do tipo abstrato de dados e também o conceito geral de estruturas de dados.